Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje eu vou receber aqui uma celebridade do direito, uma pessoa que faz parte da história da advocacia do Brasil. Eu tenho a honra de trazer aqui para os nossos estúdios aqui o doutor Luiz Flávio Borges Dusso. Uma alegria estar aqui, hein? Agora, essa história de celebridade é coisa do coração dele, é a amizade que está falando, o coração que está falando. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, professor Castelo Branco, para a gente conversar sobre essas coisas que orbitam aí as questões do direito. Muito bom. Dusso, quanto tempo já na advocacia já? Eu me formei em 1982, portanto, nós temos aí 44 anos, mas durante os 5 anos de faculdade de Direito eu fiz estágio. Meu pai é já durante os 5 advogado e tal, anos, né? Comecei a fazer estágio desde o primeiro ano, não com ele. Certo. Fiz em 5 locais diferentes, um por ano, para aprender em áreas diferentes e tal. E depois me apaixonei pelo direito penal. Direito penal. O direito penal é uma área muito vasta, né? A gente associa muito direito penal à parte de crime, assassinato, crimes contra a vida, mas hoje eu diria que os crimes financeiros estão muito mais em evidência, né? É que eu venho de um período, professor, onde o advogado criminal ele era discriminado, estigmatizado. Por quê? Porque diziam que o advogado criminal é aquele que defende bandido. E aí começava aquela história, advogado porta de cadeia, advogado isso, aquilo. Havia uma certa incompreensão, que existe até hoje, diga-se de passagem, mas essa incompreensão residia no fato de que o espectro da incidência do direito penal ele se limitava a crimes violentos, a crimes de sangue, né? E algumas outras atividades que hoje são caracterizadas como crime, naquele tempo nem se cogitava. Tem até os crimes na relação de consumo. Tudo. Hoje tudo é crime. Se você é crime, bobear, pois é. respirou é crime. A atividade empresarial hoje é uma atividade de alto risco criminal, porque você não registra um funcionário. Se você erra um dado da sua contabilidade, é tudo crime, 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 crime. E nós passamos a ver um movimento até interessante, eu vou te contar isso. Em 2003, eu fui fazer o pós-doutorado na Espanha. Eu já tinha feito... Que é na cidade, eu vi lá, eu vi no em seu Toledo. Toledo. Na Universidade de Castilla-La Mancha. Eu tinha feito o mestrado e o doutorado aqui na USP. Certo. E aí eu fui fazer o pós-doutorado lá. E eu peguei um momento onde a comunidade europeia estava discutindo uma unificação da legislação penal. Esse momento foi um momento enigmático, porque eles passaram a alargar o conceito de crime e sofreram uma pressão muito grande dos Estados Unidos para isso. Os alunos basicamente latinos que estavam no curso, diziam, isso nunca vai chegar lá na América do Sul, no Brasil, imagina. Pois chegou. 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 Em torno de uns 10 anos depois, chegou tudo aqui. E isso tem uma origem. Se você voltar no tempo, você vai verificar que aquele episódio do atentado terrorista às Torres Gêmeas, Sim. ele poderia ter sido evitado. 11 de setembro. 11 de setembro. Ele poderia ter sido evitado se os serviços de inteligência tivessem atuado melhor. Houve uma movimentação muito grande de dinheiro, porque uma operação daquela envolve muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E esse dinheiro, esse fluxo de dinheiro vinha de uma determinada fonte, que não tinha muita origem,
mas os Estados Unidos ele negligenciou com o aprofundamento da investigação quanto a isso. E esse dinheiro entrou, uma parte na bolsa, outra parte em investimentos, entrou na economia e financiou o atentado. Passou e, literalmente, as autoridades americanas não conseguiram detectar a tempo a irregularidade e o risco. Uhum. O pós-atentado foi uma balbúrdia nos Estados Unidos. Uhum. E o legislativo americano, ele modificou de tal monta as leis que estreitou na verdade, ele controlou mais todo o dinheiro que circulava dentro dos Estados Unidos. Ou seja, lembra que eu postei uma vez contigo lá no teu Instagram, mandei para você? Por trás de todo crime tem uma questão financeira envolvida. E nesse em especial, porque sem muito dinheiro nunca esse atentado teria sido realizado. Mas olha que interessante, depois do atentado, quando eles perceberam que eles poderiam ter evitado isto, eles endurecem toda a movimentação de dinheiro, especialmente no que diz respeito à lavagem, à origem, dinheiro dentro dos Estados Unidos. Não satisfeitos, o governo americano começou a editar leis que obrigavam o americano, em qualquer lugar do mundo, a se conduzir dentro da legislação americana. Isso é verdade. Isto criou um problema muito grave para eles. Por quê? Porque à medida que o empresário, vou por uma hipótese para tentar ser o mais elucidativo possível, o americano, uma empresa americana, vai disputar uma concorrência num determinado país. Todos os outros que concorrem, eles acatam a legislação local, que dificilmente será com o mesmo rigor da legislação americana. Certo. Mas a empresa americana que está licitando, além de acatar a legislação local, ela é obrigada a se Acatar a americana. conduzir de acordo com a legislação americana, que é muito mais dura. E aí vai ter conflito. O conflito aí reside na flexibilidade que os outros têm e que o americano não teria. Porque eu estou em determinado país da América do Sul, aqui eu posso fazer isso. Só que isso que eu posso fazer, eu não posso fazer lá. E se eu estou subordinado também a essa lei lá, muda a condição de concorrência. Muda a condição de concorrência. Para eles fica mais difícil. Aí o que passa a acontecer? O empresariado americano pressiona o governo, pressiona o Congresso, para liberar todos que saem dos Estados Unidos e estão com condutas fora do território americano que não se sujeitem àquela legislação. Os Estados Unidos dizem, não, o Congresso americano diz negativo. Eles vão perseguir o empresário. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos pressionar o mundo para se adequar à nossa legislação. E assim fizeram. Então, a lei Magnitsky seria um pouco disso? É mais do que isso. É um movimento político onde os Estados Unidos começou a pressão na comunidade europeia, exatamente no momento que eu estava lá, fazendo o pós-doutorado, em 2003. Há uma pressão gigantesca junto à comunidade europeia para que houvesse o endurecimento da legislação penal na comunidade europeia, equiparando-a à legislação americana. Porque no fundo é assim, o americano ele se aproveita da quantidade de empresas gigantes que operam no mundo inteiro, e todo mundo, em algum momento, tem ligação com essas empresas, seja via cartão de crédito, via sistema bancário ou via qualquer outro tipo de produto, e ele querendo asfixiar um inimigo, o governo americano elegeu você como meu inimigo,
já que eu não consigo ter jurisdição dentro do teu país, eu vou asfixiar com as questões financeiras que envolvem que as pessoas são obrigadas a transacionar. Mas neste momento acontece um estágio antes disso. Ele pressiona politicamente os países, especialmente a comunidade europeia, que vai cedendo. Vai cedendo. Vai cedendo e vai adaptando a legislação local à legislação americana. Ameaça retaliação comercial e tudo quanto é que é jeito. Diante disso, meu caro, a legislação na comunidade europeia endurece. E eu estou lá e acompanho essa mudança. Quando eu volto para o Brasil, eu vejo uma legislação brasileira muito diferente daquela legislação que eu tinha acabado de assistir lá. Muito branda, vamos dizer assim. E aí a nossa dúvida era, será que isso vai chegar no Brasil? Eu desconfiava que mais cedo ou mais tarde chegaria. Chegou. E aí começa, em 2013, 2015, aquelas leis que passaram a endurecer o nosso sistema, lei de lavagem, de organização criminosa, uma atrás da outra. E com isso nós passamos a verificar hoje um endurecimento no sistema penal, onde eu posso dizer tranquilamente, atividade empresarial é uma atividade de alto risco criminal, por conta dessa legislação que tem origem lá no episódio do atentado de 11 de setembro. Eu diria que é o seguinte, aqui no Brasil é impossível você, se for seguir a lei, não cometer o crime de lavagem de dinheiro. O que eu quero dizer assim, se você quiser assim, eu vou pegar R$1 milhão e eu vou fazer o que com esse dinheiro? Eu não quero colocar dentro do sistema bancário. Você não consegue. Os mecanismos não permitem que você faça isso. Hoje no mundo inteiro, né? Hoje o controle do fluxo de dinheiro no mundo inteiro é tão rigoroso que não dá para você migrar com dinheiro para cá e para lá. Aliás, né, Edu, se você for pensar assim... O que é bom, viu? Se você for pensar assim, o Al Capone, por exemplo, cometeu assassinatos, contrabando de bebida, né, lei seca lá da época lá, e se aproveitou de tudo isso... Mas só pegaram ele. Só pegaram ele. Só do imposto de renda. Imposto de renda. É isso. É isso. E assim vai. Mas eu diria o seguinte, você, Edu, eu te conheço há muitos anos mesmo, e eu posso te falar assim, sei lá... Lá do CURT. Lá do CURT. Eu digo no mínimo uns 30 anos vai nessa brincadeira aí. Não, no CURT foi... Eu me formei em 82, eu comecei no CURT como assistente jurídico, no departamento jurídico, em 1983. E eu fiquei 8 anos na empresa. Então, já te peguei já assim, a época que você estava já como chefe de departamento lá. É que eu fui assistente jurídico, advogado, supervisor do departamento, gerente e diretor. Eu fui auditor, na época que eu te conheci lá. A CURT, para quem não sabe, foi uma das maiores empresas da América Latina, de concorrente da Fujifilm, da Kodak, aqui no Brasil. Tinha 3. Kodak, que era multinacional, a Fuji, que era multinacional, e a CURT 100% nacional. 100% nacional. Inclusive o Dr. Werner Kurt, que era o dono da CURT, fundador. Eu me lembro, Castelo Branco, 19 mil rolos de filme por dia eram revelados. Tu lembra desse número, né? Que é isso? 19 mil filmes por dia. Eu lembro que ela chegou a ter 113 lojas. E isto em 78 shopping centers em todo o Brasil, porque eu cuidava dos contratos. É verdade. Leilema, você tinha toda a questão do ponto. Imagina, aqui em São Paulo, para você ter uma ideia da dimensão dessa loja, dessa marca, as lojas chamavam lojas Color Center. Color Center, é isso aí. Quando você ingressa no shopping Iguatemi, descendo a rampa, toda aquela parte de baixo. Ali era tudo Color Center. Tudo Color Center. Eu lembro lá. Era o ponto mais caro que nós tínhamos nessas 70 lojas. Só superado depois de anos, olha que curiosidade, só superado depois de anos pelo valor do ponto comercial do Shopping Norte. Shopping Norte. Quando o fundador do Shopping Norte veio à empresa, Baumgart,
Ele veio à empresa e disse, olha, está aqui uma reunião, chamaram o marketing comercial, o presidente da empresa, e chamaram o jurídico. Ele abriu lá e falou, olha, aqui é um shopping. Eu vou montar um shopping center aqui na região norte, não tem nada lá, e vai ser esse shopping e tal, assim, assim, assim. Aí o pessoal disse, não interessa. Não interessa isso. Não, mas não sei o quê, tá? Eu dou 1 ano de carência do aluguel. Não interessa. Bom, resultado final, ele deu 2 anos de carência no aluguel, mais não sei quanto disso, daquilo, tal, uma série de vantagens para convencer a empresa a entrar. Depois de muita discussão, tal, e de várias reuniões, eu recebo, olha, assim, prepare esse contrato, que na verdade isso é só para agradar lá o tal do Baumgart, porque isso aqui não vai vingar. Ele está construindo um shopping center em cima de um lixão. E é fato, se você for lá no shopping, em determinados pontos você tem chaminés, onde saía fogo, porque tinha um lixão embaixo, era um aterro sanitário. Perto do presídio, né? Perto do presídio. Perto do presídio. Você acredita que depois de anos, a loja que mais faturava de todas no Brasil inteiro era de lá? Não, ainda vou te dizer mais, uma curiosidade sobre esse shopping aí. McDonald's. McDonald's. Se não me engano, McDonald's é a terceira loja do mundo que mais faturava, era lá. Que mais vende hambúrguer. Extraordinário. E é um shopping de único piso. Não tem isso ainda. Impressionante. Impressionante. Ô Lúcio, mas aí eu lembro muito de você, a tua luta na OAB. Inevitável a gente comentar sobre esse assunto, né? Do futuro da advocacia no Brasil, para onde nós estamos indo. Eu tenho visto aí que, eu lembro que antigamente eu sabia o nome dos presidentes da OAB. Hoje eu não sei quem é o atual presidente da OAB. Nem de São Paulo, ouço assim, bem enquanto ele fala ali, mas você não. Você estava todo dia aparecendo, falando, defendendo a advocacia. O que aconteceu hoje com a advocacia no Brasil? Olha, historicamente, a OAB, ela teve um papel que ela superava, transbordava os limites de atuação para a advocacia, historicamente. Quando eu fui tomar posse como presidente da OAB São Paulo, a primeira vez, eu fiquei 3 gestões, 12 anos. Na primeira gestão, em 2004, Rubens Aprobato Machado, ele era o presidente nacional da OAB. Ele disse uma frase uma vez que eu não me esqueço. O pessoal reclamando, pagar honorários para advogado, ele falou assim, olha, no dia que as pessoas para respeitar a lei, nunca mais você vai precisar de advogado. Tá certo. Castelo Branco, ele me chama num canto e diz assim, Durso, porque ele foi colega de turma do meu pai na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, são da turma de 1956. Então eu conheço o Aprobato e ouvia sobre o Aprobato desde criança. Mas fato é que quando eu vou tomar posse, ele me chama um pouquinho antes da solenidade e diz, parabéns, Durso. Ele me apoiou, estava feliz da vida, ele falou, parabéns, estou muito contente, mas tenha em mente uma coisa, você não vai tomar posse na presidência da OAB São Paulo. Você está tomando posse hoje na presidência da sociedade civil. Nossa, olha a dimensão disso. Importante, pesado. A partir do momento em que nós começamos o trabalho e demos continuidade a um trabalho que ele tinha feito aqui em São Paulo, a OAB se posicionava não como coadjuvante, de nada. A OAB liderava, a OAB saía à frente e trazia as outras entidades. É isso que eu estava vendo. Hoje eu... E eu peguei um momento feliz, alvissareiro mesmo, porque as lideranças das outras entidades eram muito fortes. Quando eu presidi a OAB aqui em São Paulo, presidi a Associação Comercial em São Paulo, o Guilherme Afife Domingos. Sim. Um avião. Um avião. Presidi a Fiesp, o Paulo Scaff. Presidi a Central, a CGT, o Paulinho. Não, a Força Sindical, o Paulinho. O Paulinho da Força. E assim, nomes que tinham uma repercussão gigantesca junto à sociedade e no plano nacional.
Então, naquele momento, a gente conseguiu uma articulação onde toda a iniciativa legislativa que tocasse a cidadania, com meia dúzia de telefonemas, nós mobilizávamos a sociedade civil inteira organizada. Imagino, hoje eu vejo a OAB assim, totalmente assim, paralisada, a impressão que dá. As outras entidades continuam fortes e atuantes, e a OAB perdeu o bonde. E eu escuto dos advogados, os advogados novos aí, que eu atendo muitos advogados como perito, eu falo assim, e a OAB? A OAB não sai para nada. Infelizmente. Eu ouço assim, mas não pode ser. Conceito, é errado esse conceito, mas isto deve ser reputado àqueles que ocupam os cargos de direção na ordem e que não conseguem entusiasmar a advocacia. E eu lembro que uma das tuas principais lutas era para organizar as contas da OAB. E hoje eu escuto o tempo todo que a OAB está deficitária e arrecada tanto, não é? Bom, como é que se explica isso? É importante dizer o seguinte, quando nós pegamos a ordem, nós tínhamos aí uma situação difícil financeira. O presidente anterior é o Carlos Miguel Aydar. Sim. E aí algumas pendências ficaram. Quando nós assumimos, devia 32 milhões de reais para a Caixa de Assistência, devia 6 milhões de reais para o Conselho Federal e o patrimônio líquido da OAB era de 6 milhões. Negativo. Quebrada. Foram anos e anos de luta para recompor financeiramente a ordem. Conseguimos. Com muito sacrifício, tal, conseguimos. Eu saio em 2012 e a gente paga tudo e deixa em caixa 100 milhões. Aí vem o Marcos da Costa. Sim. 2 anos de gestão, bela gestão, termina, deixa em torno de 100 milhões no caixa. Aí vem o Caio. Ainda o Caio pega a pandemia, mas termina, deixou 100 milhões em caixa. Aí veio a Patrícia Vanzolini, que prestou contas agora, apresentou as contas dela agora. E me surpreendeu porque ali registra um déficit de 60 milhões. Mas eu queria entender uma coisa. A OAB é uma entidade de classe que ela arrecada a anuidade dos advogados. Aqui em São Paulo são quase 500 mil advogados. Não sei se todos estão pagando, mas vamos imaginar que 70% desse número pague. Porque todos querem estar em dia com a OAB para poder operar como advogado. E a OAB, ela não tem estoque, ela não vende, ela não compra, ela tem uma responsabilidade de fortalecer a profissão da advocacia e dar o suporte para que o advogado possa trabalhar e buscar o seu mercado. Como é que pode quebrar? É assim, como é que é feito o orçamento da ordem? Certo. Há uma projeção, isso a gente todo ano fazia. Então você projeta os gastos que você tem fixos. Folha de pagamento, a ordem 3 mil funcionários. É uma folha de pagamento expressiva. E por que 3 mil funcionários? 3 mil no Brasil. Não, São Paulo. São Paulo? Mas por que isto? Porque é responsabilidade da OAB ter em cada unidade do judiciário uma sala para o advogado. Ela tem essa obrigatoriedade. Como nós temos mais de 1.000 unidades judiciárias no estado de São Paulo, a OAB mantém mais de 1.000 salas de advogados. Mas a sala do advogado não pode abrir a porta e estar vazia. Você tem que ter, no mínimo, um funcionário. Para quê? Para estar ali atendendo o advogado, para operar uma máquina de xerox, que hoje está em desuso, mas no meu tempo isso era fundamental. Você tinha que tirar xerox do processo. Então, você tinha, no mínimo, um funcionário ali. Você tem um cafezinho, você tem uma legislação básica, os códigos. Ele está dentro do fórum, precisa qualquer coisa, ele corre ali. Internet, tinha a computador. máquina de escrever, agora tem o computador, tem uma impressora, ele vai na emergência, ele é atendido. Ele tem uma base de apoio ao exercício profissional.
mais de 1.000 no estado. Nossa. Portanto, você tem milhares. Esses 3.000 funcionários, mais de 1.000 são só dessas casas. Muito bem. E tem casas, por exemplo, aqui no Fórum Trabalhista da Barra Funda, você tinha, passando pela... Aí já não é sala, são muitas salas. Passando ali diariamente, era coisa de 2, 3 mil advogados por dia. Nossa. Então você tinha que ter uma estrutura de muitas máquinas. Agora estou começando a entender como é que gera... É a máquina, Então, mas isso é custo fixo. E esse custo fixo, você já calcula quanto é a folha de pagamento. Tanto. Aluguéis. Nós temos 250 subseções no interior, pelo interior afora. Cada cidade tem uma subseção. É alugada. A não ser na nossa época, nós começamos com um financiamento do BNDES e tal, nós começamos a financiar e começar a construir. Ficava muito mais barato do que aluguel. Porque o aluguel vai embora, né? Você passou o mês, pagou, acabou. Agora, se você, ao invés de alugar, você pagar um financiamento, termina, o imóvel é seu. Certo. Nós passamos a fazer isso para aumentar o patrimônio da ordem. Foi positivo. Mas, então, a feitura do orçamento é essa, é o básico. Quanto vai gastar o ano que vem? Bom, então nós temos folha de pagamento tanto, aluguéis tanto, investimento tanto, papel tanto, isso. Quanto deu? X. Quantos advogados tem no Estado para pagar a anuidade? Y. Você faz esse cálculo e define o valor da anuidade. Uma pequena margem para deixar uma situação de um colchão, um pouquinho, uma margem para uma emergência. E fora isso, aí é uma luta durante o ano para que você gaste menos do que estava previsto, e aí você faz um caixa maior e deixa um resultado final melhor. E assim vai. Então, administrar a ordem financeira não tem muito segredo, isso. É lápis, é matemática. É conta de multiplicar. É isto. Muito bem. Então, o orçamento é feito assim. Para você ter um resultado negativo, é que alguma coisa não funcionou bem. Ou você fez o que não estava previsto e gastou sem autorização, porque o orçamento é aprovado pelo Conselho, e você, quando define o valor da anuidade, os advogados pagam, e o resultado financeiro você tem que concretizar. Né? Se você começar a gastar em coisas que não estão previstas, sem autorização do Conselho, e gastar em outra coisa, evidentemente vai faltar dinheiro. E aí é um problema da incompetência da administração. É outra história. Mas fato é que assim fomos. Durante 12 anos, termino. Se eu deixei 100 milhões em caixa, não é porque no orçamento você põe dinheiro sobrando para ficar em caixa. A ordem não é instituição financeira. Não. Se sobrou dinheiro é porque aplicou bem e conseguimos desconto. E foi com esse tempo todo, esse dinheiro vai ficando, e a ideia é sempre aumentar essa reserva. Tem ações que a OAB ou move ou sofre. Ação civil pública. Não da administração, eu digo ações, por exemplo, ação trabalhista. Então você tem que ter previsão orçamentária para isso. Se ela sofrer ação trabalhista. Se você ganhar a ação, aquele dinheiro é do caixa. Então, você tem um resultado positivo com isso. Bom, o fato é que todo ano funciona assim. Para você ter uma administração que chegue ao final, empate, não deixe dinheiro em caixa, não tem muita censura a isto. Tudo bem, valor para ser empregado, foi empregado, não ficou dinheiro em caixa. Se ficou, aplauso, é mérito. Se não ficou, mas empatou, é do jogo. Administrou na linha normal. Agora, se deixou prejuízo, alguma coisa está errada. E quando nós chegamos agora e verificamos um prejuízo desse, alguma coisa está errada. Gastou onde não devia, mas vai ter que prestar conta. As contas da ordem são prestadas, são examinadas pelo Conselho do Estado, auditoria externa, depois vai para Brasília,
a auditoria externa lá em Brasília Ué, e são submetidas ao Conselho Federal de todos os estados para ter aprovação final. Então é uma coisa Vamos bem acompanhar fiscalizada. para ver. Vamos o que acompanhar. tem. Mas isto está acontecendo, inclusive, porque tem chegado informações de que, recentemente, mais de 300 funcionários foram demitidos. E a justificativa é que a OAB está com problemas financeiros, está sem caixa. Pois é. Mas vamos falar um pouco aqui do professor Dulcio, do advogado Dulcio, enquanto trabalhando assim na área criminal mesmo, atuando. Eu também te acompanho pela mídia. Você trabalhou em casos importantes. Eu lembro que você era advogado da Igreja Renascer, depois você atuou naquele caso lá da Elise Matsunaga, né? Isso, e tantos outros aqui. Qual desses casos foi o que você considera ser o mais importante da tua carreira? Olha, é difícil dizer o mais importante, porque Você às vezes celebridade da Netflix, pô. Você pode ter um caso onde você se envolve mais do que os outros e nem é um caso de grande repercussão de mídia, por exemplo. Às vezes tem um caso complicadíssimo sob o aspecto jurídico e nem teve repercussão. Agora, tem casos de repercussão mais simples e mais complicados. Você citou o da Elise Matsunaga, que foi um caso muito complicado, porque nós não estávamos ali diante de um homicídio, nós estávamos diante de uma conduta que começa com um acompanhamento, com uma suspeita de um sequestro. A ideia era que eu sou contratado inicialmente para ajudar a polícia numa investigação de uma suposta extorsão mediante sequestro, porque a IOC estava sendo vendida. Certo. E ele era o filho do herdeiro, tá? Ele era o filho que estava à frente da administração. Ele estava à frente e aí, de repente, ele desaparece. Aí a turma achou que teria algum problema. A suspeita é que alguém tinha sequestrado. Exato. Por conta dessa negociação. Exato. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. E depois, durante as investigações, nós passamos a descobrir que se tratava de um homicídio seguido de esquartejamento, o que já não é muito comum. Aí este esquartejamento, ele se dá, aí as revelações, né? Quem mata e esquarteja é uma mulher, o que também não é muito comum. Você ter homicídio e esquartejamento acontece, mas geralmente é homem. Mulher é difícil esquartejar, mas assim aconteceu. E ela sozinha. Ela não teve ajuda, pelo menos não apareceu nada que indicasse que ela tivesse ajuda de alguém. E ela era a esposa, mas uma esposa em segundas núpcias dele, porque ele era casado e ele tinha um relacionamento com uma garota de programa. E ela era uma garota de programa. Eles se apaixonam, separa da mulher e se casa com ela. E tem uma filha com ela. E ele apaixonado por caça, por armas, etc., ele ensina ela a atirar. E dá de presente para ela a arma com que depois ela o mata. Eita. E ela esquarteja, e assim nós temos um caso que é repleto de curiosidades, e curiosidades médico-legais também, viu? E eu acho que curiosidade até hoje, porque eu assisti o documentário da série, ela deixa entender que tem coisas lá que ela só fala se for para filho ou vai morrer com ela. Você tem coisas ainda não explicadas aí. Tem, a investigação chega no limite máximo, mas a verdade absoluta mesmo, só ela sabe. Só ela sabe. E a grande vítima de toda essa história, eu acho que não foi nem ele. A grande vítima maior é essa criança. Essa criança. O pai é morto pela mãe nessa circunstância. A criança tinha acho que 2, 3 anos. Tá? Qual que foi a motivação, na tua opinião, para esse crime? Pessoalmente, eu defino a situação da seguinte forma. Ela era uma garota de programa,
o sujeito se encanta com ela, passa a ter um relacionamento fixo com ela e resolve abandonar, separar-se da esposa para ficar com a garota de programa. Ela viu o videotape disso, o repeteco dessa história. Por quê? Porque ela já estava casada com ele, com uma filha, e descobre que ele estava saindo com uma outra garota de programa. Aí ela diz, na cabeça dela, ela pensou, ele vai fazer a mesma coisa. Daqui a pouco ele me manda embora e vai ficar com essa garota de programa. Então, o que, na verdade, se isso tivesse acontecido por força da criança, do dinheiro envolvido, tá, ela estaria muito bem. Primeiro porque era tratada como uma princesa. Todos os gostos dela ele fazia. Ele era uma coisa assim de paparicar, de puxar a cadeira para ela sentar, correr, abrir a porta do carro para ela entrar. Ele tinha essas coisas com ela. Você chegou a conhecê-lo antes do crime? Não. Eu fui procurado pela família quando ele estava desaparecido. Entendi. E aí eu conhecia a Elise, né? A Elise conhecia até por conta de que no começo ela estava com a família buscando o paradeiro dele, né? Mas veja que ele tem algumas coisas que não aparecem no documentário, mas eram do processo. Então, por isso que o nome do podcast é Ninguém Te Conta Isso, você vai contar agora. Boa! Quando ela volta do Paraná, ela vai para o Paraná com a filha e com a babá e deixa ele aqui sozinho. Mas ela já tinha contratado e articulado um detetive particular para rastreá-lo, fazer as imagens e para ela obter prova da infidelidade dele. Ok? Então ela foi para lá. Ele ficou aqui, o detetive ficava ligando para ela, olha, ele foi no restaurante e tá, ela fotografa, saiu aqui, tá, filma, tá. Ela foi monitorando a prova que ela queria. Aí na volta, quando estão a caminho do aeroporto, ela pede para o carro parar, desce com a babá e com a nenê numa loja de ferragens e compra uma serra elétrica. Aquela serra elétrica pequena para abrir caixa de vinho e tal. Mas aí eu vejo uma coisa, a pessoa que contrata um detetive para investigar se está tendo infidelidade do seu cônjuge, eu penso assim, ela está buscando o quê? Uma separação, uma chantagem, alguma coisa do tipo. Não. E o que ela queria então? Ela queria comprovar que ela havia sido abandonada para que ela pudesse matá-lo e continuar no seio da família, usufruindo daquela dinheirama toda. Será que ela pensou assim mesmo? Claro, diabólica. Esse ponto, meu amigo, isso ficou mais do que comprovado. Por quê? Veja bem, ela compra esta serra. Ela já tinha uma serra em casa, para abrir caixa de vinho e tal, que eles colecionavam vinho. Ela compra uma novinha, põe na bagagem da babá e traz. E ela era da área da enfermagem, né? Ela foi enfermeira, trabalhou muito tempo no centro cirúrgico e era estudante de direito agora. Mas fato é que, quando ela volta, ela compra isso, chegando em São Paulo, ele vai buscá-la no aeroporto. Quando chegam em casa, eles discutem e ela fala para ele que ela tinha contratado um detetive e estava com as provas de que ele a estava traindo. Ele desce, indignado, chuta a parede do elevador, essas cenas nós vimos aí na mídia, e vai buscar pizza, que eles pedem uma pizza. Quando ele sobe, na reconstituição, isto fica muito preciso. Por quê? Quando ele sobe, ele abre a porta, tudo indica que ela estava atrás da porta, com o revólver em punho, e aí ela o pega de surpresa e dispara. Aqui vale algumas explicações. Primeiro, ele era grandão e faixa preta de luta marcial. Ela era pequenininha, se ele
esticasse o braço, ele desarmava ela. Então ela só teria uma chance. Surpresa. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela precisava dar um tiro fatal na cabeça. Para ela chegar próximo, não errar, e dar um tiro na cabeça, ela tinha que estar numa distância para viabilizar isto. Muito bem. Tipo a nossa distância aqui. Ele abre a porta, ela o alveja, ele cai e depois ela Tipo assim, o ela esquarteja. atirou por Não. A trajetória da bala foi de frente para trás, da esquerda para a direita e de cima para baixo. É. Mas ela era mais baixa Então, e ele mais alto. eu entrevistei o perito Salada, ele estava me explicando isso aí, essa conta não bate. Bate porque, diante da dinâmica dos fatos, ele segurando a pizza, a hora que ele abre a porta, ele dá de cara com ela, empunhando a arma, apontando para ele. Qual é a reação natural? Se ele está com a mão aqui, com a pizza, Cabecinha. ele abriu, se encolheu. Se encolher. Na hora que ele se encolhe, ele fica num nível mais baixo do que ela, e é por isso que a bala faz aquela trajetória. Olha, eu nunca tinha visto essa explicação. É. Primeira vez. Porque realmente, como ele era muito alto, como é que aquela mulher baixinha... Ou ele estava de joelho ou ela estava em cima da cadeira. Não foi isso que aconteceu. Ele se encolheu. Quando ele se encolhe, ele não conseguiu desarmá-la. Ele não conseguiu reagir de outra forma. A surpresa estava presente. Abriu a porta, a arma em punho, na cara dele para alvejá-lo, ele se encolheu. Na hora que ele faz isto, ela dá o tiro e ele cai. Ou então ela pode ter ameaçado, ó, fica de joelho, alguma coisa do tipo. Ele sabe, não ficaria. Não. Não ficaria. Ele iria tentar desarmá-la. Teriam outros elementos ali para... Bom, e depois os móveis, como a coisa ficou, tal, tudo isso. Mas um detalhe também interessante, aí na versão da defesa, ela diz assim, não, quando eu falei que eu soube da traição dele, ele me humilhou, ele me deu um tapa na cara, e ele pegou e tentou avançar para me bater. Eu corri, peguei a arma, estava a uns 2, 3 metros dele e dizia, não venha, não venha. E ele me xingando e ele veio e eu disparei aleatoriamente. Versão dela. Certo. Não é isto. Não houve violenta emoção, não houve nada disso. Por que não houve? Porque onde a bala entra, havia o que se chama tatuagem. A tatuagem é a queima da pele humana pelo chamuscado da pólvora incandescente que sai do cano do revólver. Sabe qual é a distância que deixa a tatuagem? No máximo 50 centímetros. Eita. No máximo. Portanto, o tiro foi dado no máximo em 50 centímetros. Nada de 2 metros, 3 metros, como ela havia relatado. Então ele abriu a porta, estava ali em cima, na hora que ele encolheu, ela atirou. E é uma distância muito curta. Tanto é que estava a marca. Muito bem. Ele cai, aí ela fica a noite inteira para esquartejá-lo. Os médicos legistas disseram que para esquartejar um ser humano, um homem, é coisa de umas 8 horas. Então ela trabalhou a noite inteira ali para esquartejá-lo. Ela diz num primeiro momento que usou faca de cozinha e tal. Para as partes moles ou para determinados cortes, sim. Mas na coluna vertebral, aqui e aqui, é muito difícil. Ela teria que bater muito para conseguir. Ela era franzina. Mas, Dudu, aí entra a serra elétrica, crime premeditado. Não tem. Serra elétrica. Mas uma pergunta, uma terceira pessoa... Está descartado? Isto foi um alvo de suspeita muito grande por parte da polícia e, olha, virou, mexeu em tudo. Não há nenhum dado que possa levar à possibilidade de alguém tê-la ajudado. É igual os Nardoni, eles falam que até hoje existia uma terceira pessoa. Hoje mas ali não teve nenhum dado que pudesse trazer uma mínima suspeita. Ela fez tudo sozinha. Meu Deus.
Aí ela ensacou tudo, Colocou na mala. colocou na mala, e olha, esse caso tem milhares de detalhes interessantíssimos. Ela está indo para o Paraná para desovar os pedaços. Ela ia para Cotia, parece? Não, para o Paraná, que era a casa da tia dela. Qual que era a rodovia, cara? Se ela estava para o Paraná, acho que Regis eu Bittencourt? acho que é. Uma dessas rodovias. Ela está na rodovia e ela é parada por um policial rodoviário. Meu Deus. Imagina a tensão. Ela é parada, o policial pede os documentos. Ela está com as malas no porta-mala e no banco de trás com os pedaços dele. Aí ela apresenta os documentos, o policial diz: olha, está irregular. Meu Deus. Eu teria que apreender o carro. Mas não aprende o carro. Não dá multa para ela. Só manda ela voltar. Então, primeiro ponto, se ela tivesse conseguido ir até o Paraná e dispersado pedaços, nunca ninguém ia encontrar. Ia ser algo parecido com o do goleiro Bruno, por exemplo. O que ia ficar na história que ela comprovou. Ela foi traída por ele, que estava com uma amante, e ele e a amante desapareceram no mundo e abandonou ela com a menina. E ela seria acolhida pela família. Estou falando, ia ser uma tese parecida com a do goleiro Bruno. Exatamente. Que não se encontrou o corpo da Elisa Samúdio até hoje. Mas o fato é que, com relação a essa interceptação da polícia, ela foi obrigada a voltar. Volta com as malas cheias. O que ela pensou? Tenho que desovar isso. E ela ia de vez em quando em Cotia, num Aras, montar. Ela falou, pô, lá tem bastante mato, não sei o que, eu vou para lá. E foi para lá. E começou, onde ela jogar os pedaços que estavam envolvidos em sacos plásticos de lixo. Foi jogando, 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 e a última coisa que ela descartou foi a cabeça. Aí, num dado momento, na expectativa, ela tinha, penso, de que bichos do mato iriam devorar aquilo, a plantação, tal. Mas um cachorro pegou a mão. E o cachorro vem para o dono, trazendo na sua boca, no focinho, na sua boca, uma mão humana. Aí o dono pega e chama a polícia. Isso aí eu não sabia, não. A partir daí é que eles começam a investigação naquela região. Aí foram encontrando todos os pedaços até encontrar a cabeça. Foi a última coisa que encontraram. Quando encontra a cabeça, vê que é um oriental. Aí diz, bom, mas tem algum oriental que desapareceu? Opa, tem, o Dayok. Aí é que as coisas se ligam e que começam. Olha, foi... Olha. É por isso que virou filme, porque efetivamente é uma coisa de filme, de filme. E muitos detalhes, ela troca o cano da arma. Você já viu alguém ter cano sobressalente? Nem atirador, eu conversei com tantos caras. Ela era CAC, né? Mas eu conversei com muitos, eles falaram, por mais que você tenha arma, você não tem cano sobressalente, porque o cano não dá problema. Só se der um problema, você vai e compra. Ela já tinha um cano sobressalente, ela troca o cano da arma. E quando ela troca o cano da arma, ela oferece a arma dela para a perícia, porque com o cano trocado, a perícia não pega o projétil que foi encontrado. Ela terminou sendo condenada a quase 19 anos? 19 anos, 11 meses e uns dias. E uns dias. A Ristoff lá foi quase 40 anos, 39 anos. Mas ela conseguiu depois afastar a questão da surpresa no tribunal e esse total da pena ficou em 16. 16. Porque na visão assim do imaginário popular, como é que essa que cortou, fez picadinho, fez tudo isso, pegou 18 anos, 19 anos, baixou para 16, a Suzane von Richthofen ficou com quase 40, 38 e qualquer coisa, e a Flor de Lis, que mandou matar, pegou 50. Então, mas aí é interessante isso, até para a população entender um pouquinho dessas questões que envolvem a parte criminal. A legislação, ela estabelece patamares. Então, quando você tem um homicídio simples, A mata B, a pena é de 6 a 20 anos, mas pode pegar 6. A pena mínima é de 6 anos. O doloso, hein?
Homicídio doloso, A mata B, é de 6 a 20. Quem vai escalonar isto é o juiz do tribunal do júri com base nas respostas dos quesitos. Então, as partes apresentam os quesitos, as teses, e à medida que a conduta vai se agravando, a pena vai aumentando. Aí o trabalho do perito. É, do perito, sem dúvida. Quando o homicídio é qualificado, ele parte de 12. Não mais de 6 a 20. É de 12 a 30. Podem chegar a 40 hoje. Então, quando você parte de 12, aí você tem homicídio qualificado. Ah, mas teve o efeito surpresa. Ele teve meio cruel o empregado. Essas condições que a lei estabelece vão agravando e vai somando uma pena maior, até chegar na pena definida pelo magistrado. Mas é fruto das respostas que os jurados dão aos quesitos. Então, mas aí é isso que vou voltar de novo nessa questão. Ela fez tudo isso, ficou com uma pena de 16 anos, ajustada. A Flor de Lis, que planejou, mas não executou o crime, parecido com a Suzane lá, a Suzane participou, estava na cena do crime, pegou mais de 50 anos. Por que é tão assim diferente? O que mudou? O da Flor de Lis eu precisaria ver quais foram os quesitos, o que o júri reconheceu e por que chegou a esse ponto, né? Mas eu não saberia te dizer aqui. O que eu sei é que a estrutura da composição da pena, ela atende exatamente essas condições agravantes e atenuantes. Da mesma forma que a pena pode ser agravada, a pena pode ser atenuada. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos que modificam a pena em favor do acusado. Primeiro deles, violenta emoção. Segundo, a legítima defesa. Então, veja bem, se a tese dela pegasse e ela dissesse, eu estava com ele lá conversando, a gente estava comendo uma pizza, de repente começou a discutir, eu falei que tinha, ele veio tal e quis me agredir, quis não sei o quê, e eu peguei o revólver e falei, não venha, para me defender, e eu disparou o tiro. Isso é legítima defesa, ela não receberia pena, ela seria inocentada. Você está de brincadeira. Sim, a legítima defesa é um direito do indivíduo. Ele mata para não ser morto. Não tem pena nenhuma. Seria absolvida. Se pegasse a legítima defesa na versão dela. Mas ela põe uma versão a mais de reserva, que é a história do tapa. Então ela diz, estava discutindo, então ele veio e me deu um tapa na cara. E veio para cima de mim, tá? Esta ideia do tapa e tudo gera o quê? Emoção. E ela pega o revólver e naquela violenta emoção ela atira. Se isso tivesse pegado e os jurados reconhecido que houve violenta emoção, ela pegaria meia dúzia de anos e estaria na rua. O teu trabalho como advogado O trabalho da acusação, tanto do Cossenzo, que foi o promotor, como nosso de assistência da acusação, foi mostrar que, em que pese todas as condições, havia uma sequência de agravantes. E nós sustentávamos 3 condições agravantes do homicídio, mas ela foi condenada por 2. Pois é. E aí sem entrar no mérito de política aqui, o podcast não é de política, mas tem esse pessoal que foi condenado aí a 14 anos, 15 anos, 17 anos. Não tem nem o que falar. Lá, por conta lá do negócio lá de Brasília, do dia 8 de janeiro. Não, nós estamos diante de situações completamente diferentes. Não quer. E você sabe que isso é uma coisa... Eu durante um período, eu integrei o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão do Ministério da Justiça. Sei. E o Conselho Nacional ele elabora também projetos de lei que o Ministério da Justiça manda para o Congresso. Inclusive o projeto de anistia, o projeto de indulto, éramos nós que fazíamos. Bom, como é que a gente
discutia e pensava num projeto de lei da área criminal, onde tinha pessoas muito importantes. O próprio professor Damásio de Jesus era um dos integrantes lá. Conduta é esta. Precisa de pôr no Código Penal esta conduta para ser evitada? Não, precisa. Ok, então a conduta como é? Vamos redigir. Aí redigia, discutia, era um verbo, era uma vírgula, era uma palavra na frente da outra para definir o tipo penal, porque aquilo vai definir tudo. E a pena? Bom, a pena, acho que para essa conduta pode ser 2 anos. Não, é muito pouco, porque se a gente olhar lá, a outra conduta, 2 anos, então teria que ser 4. Não, mas 4 também é muito. 3 é razoável. Mas tem o outro lá, o outro crime e tal. Então, há um debate com uma visão sistemática. Se você tem a visão sistemática, você vai elaborar um projeto de lei cuja punição é proporcional. Tem um certo critério de justiça e de sistema. Muito bem. Aí eu vou te contar agora o que é uma lei sem visão sistemática. Código Penal previa os crimes de trânsito, lesão corporal no trânsito e homicídio no trânsito. Está lá dirigindo, atropelou alguém, machucou, lesão corporal no trânsito, sem querer. Atropelou alguém, matou, homicídio culposo, sem querer, no trânsito. Um dado momento, o legislador brasileiro disse, não, nós temos que ter os crimes de trânsito no Código de Trânsito. Código de Trânsito. Então nós vamos fazer o seguinte, no Código de Trânsito nós vamos ter a lesão corporal e o homicídio. Tanto o culposo, sem intenção, como o doloso, com intenção. Vamos ter aqui no Código Penal. Só que na hora que ele foi colocar esse enunciado no Código Penal, o legislador, não sei porquê, resolveu aumentar a pena da lesão corporal culposa. Então, até se você for na internet, você vai ver uma entrevista minha no programa do Jô Soares, onde eu abordo isso, ele morria de dar risada, porque a coisa é hilária. Eu dizia para o Jô o seguinte, Jô, como ficou? Ficou assim, quando você tem a lesão corporal culposa, você tem um valor aqui de pena no Código Penal, lesão corporal culposa, toda vez que se lesiona alguém sem intenção. Mas se isso acontecer no trânsito, não é mais aqui, é no Código de Trânsito. E a pena? A pena é maior. Mas o quanto? A lesão corporal culposa, a pena ficou tão alta que ela ficou do tamanho da lesão corporal dolosa do Código Penal. Meu Deus. Absurdo. Absurdo. Falta de sistematização. Aí eu disse para o João o seguinte, o cliente chega no meu escritório e diz assim, doutor, eu vinha lá, tal, dirigindo o carro com cuidado, nunca tive uma multa, tal, de repente, sem querer, uma velhinha atravessou correndo, eu brequei, tentei segurar o carro, não deu, bati na velhinha, sem querer ela se machucou, e eu sem querer atropelei a velhinha. Aí eu, conhecendo a lei, tenho que dizer para ele, não diga isso jamais. Você tem que dizer para o juiz o seguinte, doutor, eu levantei naquele dia com uma vontade de atropelar uma velhinha. Aí eu fui lá, peguei meu carro, saí pelas ruas procurando a velhinha. E ele lá na calçada, começando a atravessar, e nesse instante eu vi, acelerei. Ela tentou correr, eu acelerei mais e peguei a velhinha. Eu queria atropelar a velhinha. Se eu disser que eu queria atropelar a velhinha, a minha pena vai ser exatamente a metade da pena que eu estaria sujeito se eu dissesse foi sem querer, eu não queria atropelar a velhinha. Rapaz, isso é perigoso, ninguém te conta isso mesmo, um negócio assim. É um absurdo. Ô, Dulce, é um absurdo. Nós estamos aqui já indo quase para o final aqui, depende do seu tempo, obviamente, aqui. Eu não vou aproveitar a oportunidade de estar com você aqui, eu vou te explorar. Mas é o seguinte, agora esse negócio do projeto da dosimetria aí, né? Só para me entender esse negócio, já estão falando de pena aqui, então, nesse assunto, o que eu entendi lá? Fizeram o projeto foi para o presidente vetou, aí
o Senado vai lá, derruba o veto, e aquilo lá, depois derrubou o veto, vira lei. Esse é o processo legislativo. Isso. Aí agora o ministro Alexandre de Moraes disse que brecou isso aí provisoriamente, deu uma suspensão, e vai levar o caso para o plenário do Supremo. O que ele quer com isso, levar para o plenário do Supremo? Ele quer já definir melhor as regras, isso aí é para retardar o processo? A tua visão, o que está acontecendo? Então vamos lá. Eu não vou fazer a análise sobre o pano de fundo político. Sim, aqui não discutimos política, é técnico. Eu vou fazer uma análise por que o Supremo pode fazer isso. Veja, o processo legislativo é um processo. Aliás, a origem da palavra processo é procedere, pé ante pé, caminhar. Então você tem um projeto, esse projeto é discutido, é debatido, sofre emendas, tal, até chegar no momento em que ele é aprovado numa das casas. Aí ele vai para outra casa. Então, se ele é aprovado no Senado, ele vai para a Câmara. Se ele é aprovado na Câmara Federal, ele vai para o Senado. Mesmo processo. Passa, debate, discute e tal, e é aprovado. Depois que ele é aprovado nas duas casas, aí ele vai para a sanção presidencial. Se o presidente sanciona, vira lei. Se o presidente veta, devolve para verificar, aí a Casa Legislativa, se vai acatar o veto ou derrubar o veto. Se a Casa Legislativa derrubar o veto, vira lei. E por que isso? O presidente não manda? Manda, tanto é que ele consegue vetar ou sancionar. Mas o poder para legislar não é dele. O poder é do Congresso Nacional. Por isso que a última palavra quem dá é o Congresso. Diante disso, isto tudo aconteceu. Mas, depois da lei posta, seja porque foi sancionada, ou seja porque derrubaram algum veto do presidente, necessariamente o Supremo tem por obrigação o exame da constitucionalidade. O Supremo sempre observa isso. Então, toda vez que você tem uma lei nova, você pode discutir a constitucionalidade. E é atribuição, é competência do Supremo. Não é porque o ministro ou o Supremo diz, não gostei dessa lei, então vou suspender. Ele não pode fazer isso. Mas esta lei traz algum vício de constitucionalidade que eu entendo que precisa ser melhor apreciado. E aí sim ela pode ser suspensa. Vai para o plenário e o plenário vai decidir se a lei está valendo ou não. Sob o aspecto político, você pode trazer 1000 interpretações. Cada lado interpreta de um jeito. Mas, efetivamente, o processo é assim. Isso é bom, isso é ruim? Esse é o sistema, é bom. Porque quantas vezes nós vimos leis completamente inconstitucionais, e aí o Supremo veio e pôs um freio naquilo. Ou alguém que sustentou que a lei era inconstitucional, o Supremo veio, examinou e decidiu. Não é inconstitucional, não. A lei é constitucional e vai valer. Então, a última palavra no que diz respeito à constitucionalidade é do Supremo. Por isso, o Supremo precisa funcionar muito bem e precisa funcionar de modo transparente, cada vez mais, porque a confiança na última palavra deve ser absoluta. E o povo brasileiro precisa acompanhar isso de maneira a ter essa confiança. Há quem diga, mas essa confiança está abalada. Hoje a turma sabe o nome dos ministros do Supremo e não sabe o nome da seleção brasileira. Tá. Mas isso é um fenômeno que aconteceu e a partir do momento que nós tivemos a TV Justiça, esta mega exposição, a polarização, tudo isso contribuiu para esta situação, que muitas vezes tem culpa do sistema, tem culpa da autoridade, tem culpa da divulgação, tem culpa da tecnologia, tem culpa das redes sociais, porque a rede social também ela estimula determinadas condutas, e quem ainda acreditar que a rede social ela é isenta, está acreditando em Papai Noel, porque a rede social, nenhuma delas é isenta, elas atendem o interesse daquele seu proprietário. Como ao longo do tempo os jornais também atenderam muitas vezes no seu editorial os interesses do dono do jornal.
da televisão os interesses daquele que detém a concessão do governo. Tá? Então, por isso que esse jogo de uma imprensa livre depende de muitos fatores. Por mais que se tente, digamos, limitar a imprensa, ainda o jornalista tem o sigilo da fonte, que é algo que precisa ser preservado sempre, porque uma imprensa livre é que dá sustentação à democracia. Tanto isso é verdade que o próprio presidente americano criou, está tentando criar uma rede social própria para poder falar, porque foi bloqueado em todas as outras, né? Mas aí a gente vê, por exemplo, meus filhos foram para a China, né? E foram fazer um curso lá de inteligência artificial. Os dois que mexem com tecnologia... Você sabe que é isso que eu ia te perguntar aqui no final? Eu vejo que os teus filhos, o Luiz Augusto e o Flávio, os dois que mexem com tecnologia. O Luiz Augusto, eu vejo muito ele lá no programa do Pânico, né? Eu vejo que eles estão muito nessa coisa da tecnologia. O Dulcio, que passou por todas essas fases, a advocacia do direito, como é que você enxerga hoje a inteligência artificial no futuro da advocacia? Eu fui dar uma palestra outro dia não, já tem mais de ano, com a minha filha no interior de uma faculdade de Direito, haviam 200 alunos. E eu falando do processo penal. E o que é o processo penal, na verdade? É você reviver aquilo que aconteceu perante alguém que não estava lá. O juiz que vai decidir não estava lá para saber como as coisas aconteceram. Então você tem que recriar aquilo. Como é que você recria? Se você não filmou, se filmou ajuda, mas se não filmou, é a testemunha que vem, que relata tal. E num dado momento eu falei aos alunos, olha, o processo penal é como se fosse um videotape. Aí minha filha diz, pai, eles não sabem o que é videotape. Eu falei, como não sabe? Tudo estudante de direito não sabe o que é videotape. Ela falou, eles não sabem o que é videotape. Tinha uns 200. Eu falei, quem sabe o que é videotape, levanta a mão. 3 levantaram a mão. Eu falei, videotape é uma fita que filmou aquilo e que repassa novamente. Tá? Ah, o vídeo, tá, no vídeo desse tipo, videotape. É isso. Aí a minha filha falou, pai, o senhor é analógico. Eles são digitais. Então, eu venho de uma geração que sofreu essa metamorfose. O meu pai, eu lembro meu pai, já é falecido, mas estava lá, de repente um dia ele saiu, estou indo para o curso. Eu falei, pai, que curso? Fazer curso de informática. Curso de informática? Você está com 70, quase 80 anos, foi fazer? Ele falou, eu preciso, vocês têm um computador aqui, eu preciso aprender como faz. Tá? E para ele já digitar uma petição tal, no computador já era um desafio muito grande para a geração dele. Aí vem a nossa. Nós já aprendemos digitar, trabalha com o olho, trabalha com isso, com várias linguagens e tal. Já foi uma evolução. Não foi tão difícil, mas nós, ao longo do tempo, como é muito rápida as mudanças, nós precisamos nos atualizar rapidamente. De repente, surge a inteligência artificial. Aí a dificuldade aumenta. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela impacta, fazendo com que a geração dos meus filhos, a geração dessa meninada, hoje ela começa a articular o seu raciocínio em sintonia com a inteligência artificial. É outra linguagem, é outra rapidez, é tudo diferente. Então nós precisamos correr atrás disso para nos manter atualizados. E os meus filhos estão aí, tá? E de repente vem a inteligência artificial. É o momento dos jovens? É o momento dos jovens. Mas outro dia eu estava assistindo aí um documentário sobre a tecnologia da computação quântica. Aí, meu amigo, nós vamos ter problema. Os países que estão desenvolvendo as pesquisas da computação quântica estão fazendo um pacto, são 4 ou 5 só, para segurar isso. Só te fazendo aqui uma aditiva aqui. Eu participei de vários seminários, durante um semestre inteiro, lá na PUC, com o Ricardo Saeg, só sobre direito quântico. O que acontece? Isto tem uma evolução tão rápida e tão impactante
Porque a computação até agora, inclusive com a inteligência artificial, é 101010, é aquele código que tudo está ali. Na quântica não, é 101, 3, 2, 5, tá? Muda tudo. Eu tenho muita dificuldade em entender isto. Agora, você imagina da minha geração para trás. E da minha geração para frente, os meus filhos também têm dificuldade. Um dos meus filhos se especializou, está fazendo doutorado aqui na USP, inclusive, na área de criptoativos, é a especialidade dele. Moedas virtuais, etc. Se pegar o Bitcoin, a chave do Bitcoin, se hoje, com a tecnologia que nós temos, você tentar quebrar aquele código-chave, você vai demorar uns 10 anos tentando. Por quê? Porque é impossível. É impossível você quebrar isto. Com a tecnologia quântica, demora 3 minutos. Imagino. Então, tudo que é senha, segurança, chave, etc., com a tecnologia quântica, vai tudo por água abaixo. Dulce. Só para encerrar. E o que fazer, então? Está tudo perdido? Não. Os novos bitcoins já têm mecanismo para enfrentar essa nova realidade. Aí, para não deixar sem resposta a sua pergunta, e como é que é o direito nisso? O direito é o seguinte, hoje quem tem acesso à inteligência artificial se destaca e se diferencia dos demais. Daqui a pouco todos terão acesso. Vai ficar tudo igual? Não. Vai ser diferente um ou outro profissional. Quais? Aqueles que tiverem empatia, que estudar doutrina, que estudar jurisprudência, que fazer o que nós fazíamos lá atrás. Porque a tecnologia vai ser igual para todos. O que vai nos diferenciar é o poder que cada um tem de investir em si mesmo, de se aperfeiçoar, melhorando a empatia, melhorando as suas condições pessoais para disputar o mercado. Isso é o que vai fazer a diferença. E tem que usar da perícia. A perícia é fundamental para tudo. A perícia é fundamental para o passado, quando o limite da perícia estava na área médica. Hoje a perícia é fundamental na área financeira e nós passaremos a ter a perícia tecnológica, a perícia desta nova era de computação que vai ser indispensável. Dulce, só para fechar nesse assunto aí, hoje a gente estourou todos os temas, mas que você é uma pessoa assim que... Falo demais. Não, você tem que dar todo o tempo que você precisa. Claro. Mas, ó, existe um cálculo que é dos mais comuns do dia a dia das pessoas. Quando você financia qualquer coisa, um carro, que você pega lá o valor, 60 meses, 36 meses, há uma taxa de juros, taxa de prestação. Vamos imaginar que você saiba o valor financiado, a prestação e o prazo. E alguém te fala assim, me calcula quanto é que é a taxa de juros aqui. Eu desafio aqui, no meu podcast, alguém que faça esse cálculo manualmente. Essa calculadora aqui, eu tenho aqui, né? Todo mundo conhece, a financeira do OC, faz isso aqui em segundos. Mas manualmente você não consegue. Porque é um processo de tentativa e erro que você vai demorar 10 anos para calcular essa taxa, que hoje é um cálculo mais comum do dia a dia. Perfeito. Quando feito a juros compostos. Mas a tecnologia resolve isso aí em segundos. Então, eu digo para todos aí que quer se dar bem ou na perícia, ou no direito, ou em qualquer área, se não dominar a inteligência artificial, sem dúvida, literalmente você vai estar meio fora de algum mercado. Não vou dizer de todos, mas de algum mercado você vai estar excluído. E vai perder o bonde da história. Vai perder o bonde. Vai ficar para trás, vai ficar esquecido. Se você quiser estar inserido, tem que estudar e aprender a inteligência artificial. Bom, Dulce, eu só tenho a te agradecer. Deixa eu falar mais uma coisa. Fale. Eu vejo muita gente dizendo assim, eu vou embora do Brasil. Isso aqui está insuportável, não dá certo, não sei o quê, não vou estudar aqui, vou estudar fora. Tudo bem, faça o que você quiser, mas deixa eu te dar um dado. Nos próximos 20 anos, o mundo que tem 8 bilhões de pessoas terá mais 2 bilhões. Certo. Em 20 anos, o mundo vai ter mais 2 bilhões de pessoas. Sabe o que esses 2 bilhões de pessoas precisam para existir? Energia, água
e comida. Quem tem Qual tá aqui. o país Brasil. que tem energia, água e comida para suprir 2 bilhões de pessoas nos próximos 20 anos? Só tem um país A no maioria mundo que dos tem países isso. da Europa é 6 meses com geada, com frio, sem Nós ter temos solo tudo. para plantar, nós temos solo o ano inteiro. Se nós tivermos a competência de olhar esse futuro e nos preparar para ele, o Brasil desponta como um dos maiores, melhores países do mundo, sem dúvida nenhuma. Está na nossa mão. Mais do que isso, está na mão de vocês, dessa juventude que está chegando aí, pode fazer isso. Ah, mas isso aí, nossos jovens aqui vai estar atento a isso. Tem muitos jovens aqui no estúdio aqui. E o que a verdade dos fatos, qual que é? Nós precisamos encarar a realidade. A realidade qual que é? Hoje é IA, hoje é tecnologia, hoje são relacionamentos diferenciados. Os costumes do direito, a cada dia que passa, se modificando, a justiça tendo que se adaptar a tudo isso. Então, nós estamos vivendo um processo dinâmico que nós temos que aprender a conviver com novos tipos de relações, novos tipos de casamentos, de sociedade, de uma forma geral. E isso é uma realidade. Nós não temos como fugir disso, tá bom? Essa é a minha opinião, assim. Que eu concordo. Porque eu penso que nós estamos vivendo hoje. Não estamos vivendo há 10 anos atrás. Hoje é 2026. Então nós temos que viver com o que tem hoje. E o que vai ter em 2027. Reforma tributária, governo, tudo que vem pela frente aí. Nem sempre isso é o melhor dos melhores, mas nós temos que enfrentar. Então, bom. Ô Dulcio, então eu queria te agradecer muito, queria que você fizesse aí suas considerações finais, o que você achou aqui do nosso podcast, do nosso bate-papo. Adorei. É muito gostoso estar aqui por 2 motivos. O primeiro é para atender o convite de um amigo. De um amigo que me abre esse espaço para eu trazer minhas ideias, e aí eu estou falando, e eu não sei para quem eu estou falando, mas eu sei que eu vou falar para muita gente que eu não faço a mínima ideia que eu estarei falando para eles. E isso pode trazer uma palavra de estímulo, quem sabe ajuda alguém aí, quem sabe estimula esses jovens a vir para a área do direito, pensar em engrossar as nossas fileiras aí. Já valeu. Mas tem um outro dado, é que eu respeito muito você. E um convite seu, para mim, é intimação. É obrigado. Venho com satisfação por você e venho com satisfação pela sua história. Nós nos conhecemos há muitos anos, embora não convivamos proximamente, mas a sua história o precede. Eu conheço o seu trabalho, acho que é importantíssimo o trabalho que você faz, até este trabalho de mobilização dos peritos no Brasil inteiro, fundamental essa organização, fundamental. Então, eu estou aqui como um fã que veio ao seu programa para te aplaudir. Me convide que eu volto sempre. Tá bom? Vamos fazer aqui, eu quero fazer aqui estão criando agora um auditório aqui, a gente vai fazer um debate com notáveis aqui, com certeza você vai estar sentado nesse grupo aí. Com muito prazer, aqui. Com muito prazer. Tá bom? Então, muito obrigado, Dulcio, prazer foi meu, e esse foi mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. Sigam nossas redes sociais, clica aí onde tem que clicar, eu sempre esqueço de falar isso aí, mas o pessoal sabe, é só clicar no sininho aí, para a gente ter bastante seguidores aí e divulgar cada vez mais esse nosso trabalho. Muito obrigado, até o próximo. Parabéns, eu que agradeço.